Você se sente incapaz de lidar com as birras do seu filho? Sente vergonha quando ele se comporta mal em público? Sente que sua vida piorou depois que ele nasceu e ao mesmo tempo você se sente culpado por pensar nisso? Porque claro, você o ama profundamente, mas você não sabe mais o que fazer? O psicólogo não vai resolver. Mas se essas perguntas te atravessam, então esse vídeo é pra você. Já se inscreve aqui no canal, curte e compartilha com quem você sabe que também está se sentindo assim. Esse vídeo vai devolver você ao único lugar onde a verdadeira transformação é possível. Existe uma crença contemporânea, silenciosa, de que o comportamento da criança é um problema técnico que deve ser corrigido por especialistas, por psicólogos, psiquiatras, terapeutas, professores, como se o comportamento fosse uma falha localizada na criança. Mas você aprendeu errado. Não é. O comportamento é uma linguagem que emerge de um campo relacional. Sim. É tudo sobre a relação de vocês. Eu vou te dizer uma verdade difícil e libertadora ao mesmo tempo. Não existe intervenção capaz de substituir o lugar simbólico dos pais na constituição psíquica de um filho. Para compreender isso, nós vamos recorrer a uma lenda bem antiga, que se você não conhece, eu vou te contar e você vai gostar e te ajudar muito. Num reino muito distante, na lenda do rei Arthur, havia uma espada cravada numa pedra, a Excalibur. Muitos homens fortes tentaram retirá-la. Cavaleiros experientes, guerreiros treinados, reis poderosos, ninguém conseguiu. Não porque lhes faltasse força, mas porque lhes faltava lugar. Aquela espada não respondia à força, ela respondia à legitimidade. Somente Arthur, um jovem aparentemente comum, conseguiu retirá-la. Não por técnica, não por superioridade física, mas porque ele ocupava o lugar que lhe correspondia na ordem simbólica. A Excalibur não reconhecia músculos, ela reconhecia a posição, reconhecia a verdade silenciosa que habitava aquele jovem, reconhecia a coerência entre quem ele era e a função que ele estava destinado a exercer. E ao retirar a espada, Arthur não se tornou apenas um rei, ele se tornou um centro. Ao seu redor formou-se algo que jamais havia existido, uma irmandade. Os cavaleiros não se reuniam diante de um trono elevado, nem se curvavam diante de um altar que os separasse. Eles se sentavam ao redor de uma tábua redonda, uma mesa sem início e sem fim, uma mesa sem hierarquia visível, uma mesa onde não havia cabeceira, para que nenhum homem fosse maior em dignidade do que o outro, nem mesmo o rei. Ali todos podiam ser vistos, todos podiam ser ouvidos e todos pertenciam verdadeiramente. O próprio rei se sentava entre eles. Arthur não governava à distância, ele se misturava e participava. Ele pertencia àquele mesmo campo que sustentava. Mas não se engane, a ausência de uma cabeceira não significava ausência de autoridade. Ao contrário, a sua autoridade era ainda mais poderosa, porque não vinha de imposição, não vinha de medo, não vinha de força, vinha do amor, da lealdade, da coerência entre suas palavras e seus atos. Vinha dos valores e virtudes que ele encarnava diariamente. Arthur não precisava se afirmar como rei. Sua presença afirmava por si só. E por isso seus cavaleiros não seguiam por obrigação, eles o seguiam por reconhecimento. O maior feito de Arthur não foi se tornar invicto em batalhas, foi criar pertencimento. Foi constituir homens que ao seu redor também se tornaram inteiros. Foi sustentar um campo onde cada cavaleiro podia existir com honra, coragem e verdade, porque havia um centro legítimo que organizava aquela ordem. E é aqui que essa lenda deixa de ser apenas uma história antiga e é exatamente aqui que ela entra em sua casa e muda tudo. Porque o seu filho também vive diante de uma espada cravada. O comportamento dele é essa espada. As birras, os gritos, a desobediência, o medo, a agressividade, o silêncio. Entenda, o seu filho é sua maior missão. O comportamento dele, os sentimentos dele, ele inteiramente é sua responsabilidade. E só você pode retirar a espada da pedra. Só você poderá salvá-lo. Todos os problemas do seu filho iniciam no ambiente familiar, mesmo que você não saiba. E por mais duro que seja, você precisa aceitar isso para provocar as mudanças. Então entenda, como o problema começa no seio familiar, ele precisa ser solucionado lá também. E só você será capaz de fazer isso. A lenda do rei Arthur é uma aula extraordinária sobre como você deve ser para os seus filhos. Por isso você precisa conhecer o método rei Arthur que eu criei, justamente para te ajudar nessa missão. O meu livro, Forjado na Alma, é um excelente começo para transformar a sua família. Então eu quero te mostrar mais sobre o que acontece com o seu filho. A psicologia comportamental clássica frequentemente descreveu o comportamento como resultado de contingências ambientais
estímulos, reforços e punições. Essa leitura, ela é correta, mas é incompleta. A psicanálise introduziu uma dimensão mais profunda. O comportamento não é apenas resposta ao ambiente, ele é expressão da constituição do sujeito. Winnicott demonstrou que o desenvolvimento emocional saudável depende da existência de um ambiente suficientemente bom. Isso não significa um ambiente perfeito, gente, mas um ambiente capaz de sustentar a experiência emocional da criança sem invalidá-la nem abandoná-la. Quando esse ambiente falha, seja por excesso, seja por ausência, a criança não deixa de se desenvolver, ela se reorganiza. E o comportamento é essa reorganização. Não é um erro, é uma solução que a criança encontra. Uma criança que agride pode estar protegendo sua integridade psíquica. Por exemplo, uma criança que frequentemente é humilhada, ignorada, ridicularizada, às vezes pelos próprios adultos, às vezes pelos irmãos, às vezes até como uma brincadeira. Ela vive uma experiência interna de fragilidade e de ameaça. Ela não possui ainda recursos simbólicos para elaborar aquilo, ela não sabe dizer isso me feriu, isso me diminuiu, isso me fez sentir pequeno. Mas o aparelho psíquico não pode permitir que ela exista como alguém indefeso diante do mundo. Então ela agride, ela empurra o colega que chega perto dela, ela bate no irmão por um motivo que é aparentemente pequeno. Ela reage de forma desproporcional a uma frustração mínima. Não porque ela seja violenta por natureza, mas porque naquele momento a agressividade é o único recurso que ela possui para não colapsar internamente. A agressão, nesse caso, é uma tentativa de restaurar uma sensação de força que foi perdida. Ela agride para não se sentir aniquilada. Uma criança que desafia, por exemplo, ela pode estar tentando localizar um limite que não foi simbolicamente estabelecido, que ainda não ficou claro para ela. Por exemplo, uma mãe que diz, não pode mexer nisso, mas quando a criança insiste, ela cede. Um pai que um dia pune um comportamento e no outro dia ignora esse mesmo comportamento. Ou ainda pais que ameaçam consequências que nunca se cumprem. Se você fizer isso de novo, nós vamos embora. Mas claro, nunca vão. Para as crianças, o mundo se torna inconsistente. Ela não encontra um contorno claro. Então ela testa. Ela olha diretamente nos olhos do pai e faz exatamente aquilo que foi proibido. Ela espera, ela observa. Não é apenas desobediência, gente. É uma pergunta. Você sustenta o que você diz? Existe um limite real aqui? Existe alguém que organiza o meu mundo? E mais honestamente ainda, você é capaz mesmo de me proteger? O desafio é uma busca por estrutura, porque o limite não é uma violência para uma criança, o limite é uma proteção. É o que impede que ela viva num mundo caótico, onde tudo é possível e, portanto, nada é seguro. Uma criança que desobedece, ela pode estar buscando a presença psíquica que não encontra na presença física. Por exemplo, pais que estão fisicamente presentes, mas psiquicamente estão ausentes. Estão com o filho, mas estão no celular. Respondem sem olhar, dizem, já vai, espere, depois eu vejo, repetidas vezes. A criança chama uma vez, não é atendida. Ela chama duas, não é atendida. Ela chama três. Bom, vamos ser honestos, né? Isso também acontece por aí. Em algum momento, ela descobre algo decisivo. Quando ela desobedece, ela finalmente é vista. Quando ela faz algo proibido, o pai levanta os olhos, a mãe reage, alguém aparece, mesmo que seja através da bronca, da irritação ou do grito. Naquele instante, existe presença. E olha que coisa forte que eu vou te dizer. Para o aparelho psíquico da criança, presença negativa é menos ameaçadora do que a ausência total. A desobediência, nesse caso, é uma tentativa de convocar o outro a existir na sua vidinha, para que então aquela criança passe a existir também. Não é um ataque à sua autoridade, é quase que um apelo por vínculo. O comportamento é sempre funcional do ponto de vista do aparelho psíquico. Ele existe para preservar a continuidade do ser. A criança não está tentando destruir o vínculo com os pais, ela está tentando salvá-lo, mesmo que paradoxalmente isso aconteça através do conflito. Lacan radicalizou essa compreensão ao afirmar que o sujeito não nasce como uma entidade autônoma, ele se constitui no campo do outro, isso é, no campo das relações simbólicas primárias, especialmente com os pais. Isso significa que a criança ela não existe psicologicamente de forma isolada. Sua identidade, a sua regulação emocional e sua organização psíquica emergem da estrutura relacional onde ela está inserida. O comportamento, portanto, não é apenas individual, ele é estrutural, ou seja, é sobre a sua família. Ele revela a forma como a criança está conseguindo ou não se localizar dentro da ordem simbólica familiar. Quando uma criança faz uma birra em público, o que está em jogo não é apenas frustração momentânea, é a forma como seu aparelho psíquico está lidando com limite, com desejo, frustração
e com a presença simbólica. A birra não é apenas um descontrole, é comunicação. A sociologia também confirma que o comportamento humano não pode ser compreendido isoladamente. O indivíduo é simultaneamente produto e produtor do campo social em que ele vive. A criança aprende desde o início da vida não apenas por instrução direta, mas por imersão. Ela absorve a estrutura emocional do ambiente, ela absorve tensões, coerências, incoerências, presenças e ausências. O comportamento é o resultado dessa aprendizagem implícita. Por isso, nenhuma técnica isolada é suficiente para transformá-lo. O comportamento não muda quando a criança entende. O comportamento muda quando a estrutura muda. Um dos maiores equívocos contemporâneos é tratar o limite como um ato de repressão. Na verdade, o limite é um ato de organização psíquica. Sem limite, a criança não experimenta contenção simbólica. E sem contenção simbólica, ela não consegue organizar suas próprias emoções. O limite não diminui a criança, ele a localiza, ele cria contorno psíquico. Uma criança sem limites claros não se sente livre. Ela se sente desorganizada e a desorganização gera ansiedade. O comportamento desafiador frequentemente é uma tentativa de produzir externamente o limite que não foi internalizado. A criança provoca o limite porque precisa dele para se sentir existente dentro de uma estrutura estável. Então você compreende que não há erro em ensinar limite e viver os limites dentro da sua casa? O problema é que isso é feito de maneira errada. A resposta mais comum dos adultos ao comportamento desafiador é a tentativa de correção imediata, mas corrigir sem compreender é agir sobre o sintoma, sem acessar a sua função. Quando o adulto reage apenas ao comportamento visível, ele ignora o processo psíquico invisível que o produz. Você entende isso? O comportamento, a birra, a malcriação, tudo isso você vê. Mas o sentimento que está ali por trás, você não vê, certo? Errado. E é isso que eu preciso que você compreenda agora. Você enxerga o sentimento no comportamento. O comportamento não é vazio, ele é carregado dos sentimentos. E quando você apenas pune a ação, você perde a oportunidade de conversar com aquele sentimento que está querendo se manifestar. Então punir não resolve o mau comportamento, apenas o desloca para um outro lugar, que mais tarde será ainda mais perigoso. A verdadeira transformação começa quando o adulto abandona a posição de controlador e assume a posição de intérprete. Quando ele deixa de perguntar como eu faço para esse comportamento acabar, e quando passa a perguntar o que esse comportamento está tentando sustentar, o que esse comportamento está querendo me dizer. Essa mudança desloca o adulto da posição de reatividade para a posição de autoridade simbólica. A autoridade não é força, a autoridade é consistência estrutural, é previsibilidade, é presença psíquica estável. Mas aí nós vemos agora um outro enorme problema. Muitos pais exaustos cedem, não porque não amam seus filhos, mas porque eles querem paz imediata. Essa paz é uma ilusão. Cada vez que o adulto cede sistematicamente para evitar o desconforto, ele comunica algo profundo àquela criança, que o adulto não sustenta a estrutura. Isso não gera alívio na criança, gera insegurança, porque inconscientemente a criança depende da estabilidade estrutural dos pais para organizar a sua própria estabilidade interna. O comportamento piora não porque a criança seja desobediente, mas porque ela está tentando sobreviver psiquicamente em um campo estrutural instável. Chegamos ao ponto que eu sei que pode te preocupar. Sim, porque você não poderá colocar agora sobre ninguém a responsabilidade ou a expectativa da cura do seu lar. Mas eu posso te assegurar que essa é a única maneira de dar certo e que, apesar de exigir de você um compromisso com o seu lar e mudanças significativas no seu próprio comportamento, os resultados são visíveis, permanentes e acontecem bem mais rápido do que você imagina. O lar é o campo primário da constituição do sujeito. Os pais não são apenas cuidadores, e sim operadores simbólicos. Eles representam para a criança a estrutura da realidade. Quando essa estrutura é coerente, previsível e estável, a criança pode relaxar. E quando ela relaxa, ela não precisa mais usar esse comportamento como um mecanismo de sobrevivência. Ela pode simplesmente existir. A Excalibur permanece na pedra enquanto os pais acreditarem que não são capazes. Ela permanece na pedra enquanto acreditarem que alguém fará isso por eles. Quando os pais compreendem que o comportamento não é um inimigo, mas uma linguagem, e que sua função não é eliminar essa linguagem, mas reorganizar o campo onde ela emerge, algo muda estruturalmente. A criança não precisa mais gritar para existir, ela pode falar e eventualmente pode simplesmente ser, porque finalmente existe um lugar
onde ela está protegida. E é isso que todo comportamento esteve tentando encontrar desde o início. O psicólogo pode ajudar você a compreender, pode oferecer leitura, interpretação, direção, mas a reorganização psíquica da criança ocorre no campo onde ela vive, em sua casa. Comece agora essa mudança, mude e você verá a mudança acontecer em sua casa como um milagre, um lindo milagre.